começando agora mais uma edição da Rádio Chofé, o programa dos rodoviários, um espaço feito com compromisso, respeito e responsabilidade para você, profissional do transporte coletivo. Aqui o rodoviário tem voz, vez e respeito. Com a produção jornalística de Luciana Novaes e a apresentação do jornalista Léo Pereira, você acompanha o conteúdo informativo de qualidade, com notícias atualizadas, entrevistas, inclusive já se encontra aqui no nosso estúdio, doutora Gabriela Garrido. Rodoviários, fique atento, porque já nós vamos entrevistar a doutora Gabriela, vamos falar sobre assédio moral e assédio sexual. Então fiquem ligadinhos aí no nosso programa. E no giro aqui da Rádio Chofé, os destaques de hoje, o Sintra-VC discute a ampliação do plano de saúde com a empresa de transportes em Vitória da Conquista. O Sintra-VC realizou uma série de reunião com representantes das empresas de transporte intermunicipal, urbano e as transportadoras que atuam na região. As tratativas foram conduzidas pelo presidente do Sintra-VC, Álvaro Souza, e estiveram como foco principal a ampliação e a melhoria dos planos de saúde oferecidos aos trabalhadores e dos seus dependentes. Então vamos acompanhar a entrevista com o presidente do sindicato, Álvaro Souza. Já nós vamos acompanhar essa entrevista com o presidente Álvaro Souza. Mas eu já quero trazer uma notícia de Salvador. Os rodoviários de Salvador, a direção do sindicato esteve presente na estação Mussurrunga para dialogar com os trabalhadores sobre os problemas enfrentados no uso do QR Code, como validar o ponto, especialmente pelos companheiros que ficaram na reserva e à disposição para realizar viagens. Após ouvir as demandas da categoria, a diretoria entrou em contato com o gestor da empresa para buscar uma solução imediata. Com o resultado, ficou acordado que os trabalhadores em regime de reserva deverão bater o ponto apenas com QR Code, já que ficaram à disposição apenas do modo tradicional, eliminando as necessidades de qualquer outro procedimento como o próprio QR Code. A punição devida serão removidas as fichas dos trabalhadores, aplicando a decorrência desses problemas. Então, rodoviário, isso aí é a importância dos rodoviários estarem unidos em prol dos seus direitos. É o que está acontecendo em Salvador. Os rodoviários se uniram ao sindicato para correr atrás dos seus direitos. É a mesma coisa em Vitória da Conquista. Então, une-se o Sintra-VC. Você que não é filiado, feliz, para você ter o seu direito garantido. E um desses direitos nós vamos falar aqui com a doutora Gabriela Garrido, já, que é sobre assédio moral e o assédio sexual. Então, nós vamos agora para a entrevista do presidente do Sintra-VC, Álvaro Souza, que foi sobre a pauta aí do plano de saúde. Ana Novaes aqui, direto da Rádio Chofé, com o presidente Álvaro Souza, do Sintra-VC. Bom dia, presidente. Presidente, durante as reuniões com as empresas, foi discutida algumas possibilidades de ampliar o benefício do plano de saúde para os dependentes e também dos trabalhadores. Como é que ficou o acordo em relação ao plano de saúde? Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Melodia, do nosso programa Rádio Chofé, a Léo também. Queria deixar claro, Luciana, que nós tivemos já um início bem agitado na nossa semana, com várias reuniões com a empresa Transvicom, com a Transportadora Central, o Ministério Público, para a gente tratar com a relação a Novo Horizonte, com relação ao plano de saúde. E, graças a Deus, nós recebemos inúmeras propostas de planos de saúde para a gente poder estar apresentando para a nossa categoria, aguardando ainda que o atual plano realmente venha trazer um atendimento de qualidade, que venha ficar de forma que seja o ideal para a nossa classe, para a nossa categoria, que tanto almeja um plano de saúde de qualidade. Uma vez que isso está tendo alguns empecilhos nessa melhoria, aí fomos obrigados a realmente correr atrás de um plano, porque não vimos essa iniciativa por parte das empresas. Então nós mesmo tomamos a iniciativa de buscarmos em todo o Brasil um plano de saúde que viesse atender às necessidades da nossa classe tão importante, que necessita desses atendimentos, e alguns que estão em tratamento, precisando realmente do atendimento médico, da continuidade dos seus tratamentos. Então, pensando nisso, nós corremos atrás e, graças a Deus, recebemos inúmeras propostas aonde a nossa categoria vai poder estar debruçando sobre essas propostas e escolhendo a melhor que seja para a nossa classe.
tanto para a nossa classe também, como também para as empresas, que seja mais viável economicamente, mas que de uma qualidade, sem dúvida, essencial para o atendimento médico de toda a nossa classe. Presidente, as empresas alegam alguma dificuldade financeira como obstáculo para não atender às pautas sindicais? Sim, com certeza, todo ano, a gente brinca até com isso, que a gente fala bem assim, se o patronal tem um disco que distribui para todos, um CDzinho que distribui para todos eles, para poder todos dizer a mesma coisa das dificuldades, mas a gente brinca um pouco com isso, mas existe sim as dificuldades, claro que a gente entende e reconhece isso, de acordo com a realidade que o nosso país está vivendo hoje, com realmente aumentos muito grandes na questão de combustível, na questão dos insumos que as empresas e também na questão do consumo dos trabalhadores com relação à cesta básica, pagamento de energia, de luz, água, bujão, que aumentou bastante. Então a gente sabe que houve um aumento significativo, tanto que vai prejudicar os trabalhadores, que também prejudicam os empresários. Mas a gente tem que colocar em conta que tem que se colocar no aumento esses aumentos. Da mesma forma que as empresas conseguem colocar nos seus contratos para com os seus clientes o aumento que teve nos seus insumos no contrato para poder ressarcir esse valor dessas perdas, os trabalhadores não ficam atrás. Os trabalhadores precisam também que seja colocado no aumento salarial todas as perdas que eles tiveram na questão dos aumentos de combustível, na questão de aumento de energia, de água, na questão do aumento do bujão de gás, da cesta básica principalmente, para que isso seja tudo embutido nesse aumento, para que o trabalhador não tenha essa perda tão grande. Então, debruçando sobre isso que nós fazemos as nossas reuniões quase que toda semana com as empresas, para tentar buscar uma solução que realmente tenha um aumento significativo, que venha atender tanto a necessidade dos trabalhadores, mas que venha também reconhecer a necessidade das empresas. Então, a luta é grande, mas eu acredito também que a vitória é maior. Presidente, como o sindicato avalia a atuação das empresas referente à pauta salarial? A análise do sindicato. Com relação às pautas, esse ano foi um ano um pouco difícil por conta da situação que o país está vivendo, então não foi tão possível a gente apresentar tantas reivindicações como as que nós gostaríamos de apresentar para o patronal, para eles fazerem uma análise da possibilidade de atender, uma vez que realmente a maioria dessas pautas são pautas financeiras. Então, a partir do momento que é pauta econômica, as empresas já criam uma dificuldade muito grande em poder atender. Mas as principais, sem dúvida, nós colocamos em pauta para poder colocarmos isso como uma realidade já para o próximo mês, ou então para esse ano ainda, para todos os rodoviários. Temos prêmios de férias, temos a possibilidade de manter o nosso plano de saúde família, mas com a outra operadora prestando esse serviço que venha realmente atender ao anseio e à necessidade de todas as trabalhadoras e trabalhadores. Então, tudo isso são a luta que nós estamos tendo. E que o salário também tem um aumento significativo a ponto de dar um conforto e segurança a todos os trabalhadores. Muito obrigada, presidente. Luciana Novar, diretamente para a Rádio Chofé. Estamos de volta na Rádio Chofé para dar um último recadinho. A empresa de transporte Arcon abre vagas para motorista e entregador. A Arcon, a tradicional empresa do setor de transporte e logística, está com um processo seletivo aberto para a contratação de motoristas e entregadores. A companhia busca profissionais comprometidos e com experiência na área, reforçando o seu quadro de colaboradores para atender a crescer a demanda de serviços. Os interessados devem entrar em contato diretamente com o setor de recrutamento da empresa através do telefone 11 99280 2331, falar com o Roberto. É o 11 99280 2331, falar com o Roberto. Segundo a empresa, a vaga oferece salários compatíveis com o mercado, benefícios e possibilidades de crescimento profissional dentro da organização. Os detalhes sobre os requisitos
da jornada de trabalho e as demais condições serão informados durante o processo seletivo. A Arcom destaca-se pela experiência na prestação de serviços logísticos e reforça seu compromisso em valorizar os profissionais que atuam na linha de frente das operações. A vaga, motoristas entregador, contato, vou repetir novamente, é o 77992802331, falar com o Roberto. A empresa é a Arcom Transportes e Logística. Para mais informações, o candidato deve realizar o contato diretamente com o responsável pelo processo seletivo. Agora nós vamos para um tema muito importante. Peço a atenção de todos os rodoviários que fiquem ligadinhos aqui na Rádio Chofé, porque o assédio moral e sexual entre os rodoviários, uma realidade alarmante em 2025. Em 2025, o Brasil enfrenta um cenário preocupante de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, com destaque para o setor rodoviário. Dados recentes revelam um aumento significativo nas denúncias e processos judiciais relacionados a essas práticas abusivas, refletindo tanto uma maior conscientização quanto a persistência de comportamentos inaceitáveis. A resposta à crescente preocupação com assédio no ambiente de trabalho. A Polícia Rodoviária Federal lançou em fevereiro de 2025 um plano setorial de prevenção e enfrentamento ao assédio e à discriminação. O plano, que será implementado em 26 estados e no Distrito Federal, visa prevenir e evitar casos de assédio sexual, moral e discriminação, além de estabelecer protocolos para denúncias e acolhimento das vítimas. O aumento das denúncias de assédio moral e sexual no setor rodoviário brasileiro destaca a urgência de ações coordenadas entre empresas, sindicatos e órgãos governamentais. É fundamental aproveitar o ambiente, promover um ambiente de trabalho seguro e respeitoso, onde os trabalhadores se sintam encorajados a denunciar abusos sem medo de retaliação. Somente com a implementação de políticas eficazes e o fortalecimento dos canais de denúncia será possível combater essa realidade alarmante. Muito boa tarde, doutora Gabriela Garrido. Seja bem-vindo à Rádio Chofé. Olá, boa tarde ouvinte, boa tarde aos rodoviários. Obrigada, Luciana, pelo convite. Espero que a nossa conversa seja útil e informativa para o nosso público. Qualquer dúvida, entre em contato aqui com a Rádio Chofé. Doutora, quais são os principais tipos de assédio que chegam nas delegacias atualmente, especialmente no âmbito corporativo? Olha, no âmbito corporativo, o assédio que chega é o assédio sexual, tá? Porque o assédio moral, ele ainda não tem um crime específico para ser enquadrado. Então, o assédio moral, ele geralmente é abordado em ações cíveis ou trabalhistas. Mas o assédio sexual, não. Nós já temos um crime, já temos há bastante tempo. As pessoas, às vezes, confundem assédio sexual com importunação sexual, que é um outro crime de pena até mais grave. Mas esses dois casos chegam na delegacia porque são crimes. Como a polícia investiga casos de assédio sexual e moral ocorridos dentro das empresas e quais são os procedimentos padrões? Olha bem, a gente não investiga caso de assédio moral porque, infelizmente, nós ainda não temos o tipo penal, que é a descrição do crime no código, especificamente para assédio moral. Então, o assédio moral geralmente é abordado na Justiça do Trabalho, como eu falei, e a gente pega a definição pela OIT. A OIT tem resoluções que definem o assédio moral e as investigações da Procuradoria do Trabalho e da Justiça do Trabalho se baseiam em testemunhos, em laudos médicos, porque, infelizmente, as pessoas que passam por esse tipo de situação, elas enfrentam sequelas mentais e físicas muito importantes. O assédio sexual, por sua vez, a gente investiga como todos os outros crimes. Só que como é um crime que geralmente tem um perfil de gênero, observe, não é um crime especificamente só de gênero. O assédio pode acontecer tendo a vítima como um homem. Mas, na maior parte das vezes, na maioria esmagadora das vezes, pela cultura misógina que nós vivemos, a vítima é a mulher e o agressor é o homem.
Então, esses casos, eles são investigados da mesma forma que os outros, com os mesmos tipos de provas. Só que nesses casos, a palavra da mulher, assim como nos casos de violência doméstica, tem um peso maior. Por quê? Porque se uma pessoa quer assediar outra sexualmente no ambiente de trabalho, amada, ela não vai fazer isso com testemunhas, né? Se é uma coisa reiterada, o que é que acontece? A vítima pode se prevenir, guardando essas conversas, anotando o horário, né? Vindo se alguma testemunha quer ajudá-la, o que é muito difícil, porque o que é que acontece? O assédio sexual, ele é praticado do superior para hierarquicamente subordinada. Então, essa pessoa, para conseguir uma testemunha, é complicado. Por quê? Porque ele é o chefe. Então, imagine se as outras pessoas vão querer depor contra ele e passar até a ser vítima de um assédio moral por conta desse depoimento. Então, assim, é muito complicado para essa vítima, é um sofrimento muito grande. E muitas vezes a vítima não pode sair desse serviço porque é a fonte de renda que ela tem. Então, ela se encontra numa situação de desgaste psicológico intenso. Então, quer dizer que o medo da retaliação ainda é um fato que impede muitas vítimas de procurar, no caso, a delegacia. Como a polícia Sem trabalha dúvida. para garantir essa segurança? Gente, tudo que você fala na delegacia é segredo, não é isso, doutora? É segredo, mas o que é que acontece? Quando você acusa uma pessoa na delegacia, seja de que crime for, a gente vive num Estado democrático de direito. Então, a pessoa que vai ser interrogada, o advogado dela, ele tem direito de ter conhecimento do que essa pessoa está sendo acusada, até para poder fazer a defesa. Então, não existe você denunciar na delegacia e o seu agressor não ter conhecimento do que você denunciou. Senão, a investigação não pode prosseguir. E por isso, muitas vítimas têm medo, porque infelizmente ainda não existe uma garantia trabalhista para que essa vítima se sinta segura em fazer as denúncias. A maior parte das empresas, elas não têm protocolo como, por exemplo, afastar esse gerente, esse diretor, essa pessoa que está assediando do cargo dela enquanto se conduz a investigação. Isso seria muito importante para que as vítimas se sentissem seguras e não ser mais e mais retaliadas. Então, para essas vítimas ser seguras, então, a senhora, por favor, daria... Qual conselho que você daria, qual orientação você daria às empresas que querem atuar preventivamente contra esse assédio? Preventivamente, fazer informação e realmente punir os infratores, tá? Porque o que é difícil é porque a maior parte das organizações, tanto públicas como privadas, elas têm uma cultura de gerenciar através do assédio. Obviamente não do sexual, mas principalmente do assédio moral. Então, assim, elas são coniventes, extremamente coniventes com essas práticas e costumam culpabilizar a vítima. É como se a vítima denunciar transferisse a culpa de quem está agredindo para a própria vítima, porque a empresa ela não quer ver aquilo. Ela acredita que aquilo ali é o que lhe traz o resultado. Então, o que é que acontece? Ela culpa a vítima por ter denunciado. Na realidade, se estimula dentro das empresas que as vítimas não denunciem. O estímulo de denúncia é um pouco falacioso, pelo que eu tenho observado na conversa com as próprias vítimas. Agora, qual indícios mais comuns que vai caracterizar o assédio moral e sexual dentro do trabalho? Olha bem, são crimes diferentes. O assédio sexual é qualquer conduta de caráter sexual não consentida pela vítima, praticada por um superior hierárquico. O que é que significa? Que a vítima precisa ter aquele temor reverencial, tá? Para aceitar aquela conduta. E não é só o chefe. Por exemplo, um padre e uma congregada, um pastor e uma membra da igreja. Então, assim, o que é temor reverencial? É como se fosse um respeito um pouco mais qualificado. Então, a gente tem que observar que isso mexe com o estado psicológico da vítima, fazendo com que ela se sujeite àquela situação, porque ela se sente numa situação de inferioridade. Tá? O assédio moral, embora possa também, assim como o assédio sexual, ter como vítima homens e mulheres, ele é majoritariamente, a maior parte das vítimas são mulheres. E a maior parte, e se você for para as mulheres negras, aí esse percentual aumenta mais ainda, porque geralmente, infelizmente, elas estão em posições ainda mais subalternas. E esse assédio moral é que eu digo que ele é, às vezes, a forma de gerenciar daquela empresa ou daquele órgão público, porque não pense você que o serviço público está isento dessas mazelas. Muito pelo contrário, e no serviço público é um pouco pior, Luciana, porque o servidor, ele quando faz concurso, ele espera a estabilidade, ele espera o respeito aos seus direitos garantidos, inclusive constitucionalmente.
tá? Como a isenção, o princípio da moralidade, da impessoalidade, que muitas vezes são frontalmente quebrados com toda a conivência da administração pública. E imagine, se para uma pessoa da iniciativa privada que vai procurar outro emprego, já é difícil ela abrir mão daquilo, imagine um servidor público que fez concurso, que fez disso o seu projeto de vida. Como é que ele vai sair depois de 20 anos de serviço, de 10 anos de serviço? Entende? Então, é uma situação ainda mais grave que leva ao adoecimento contínuo desse servidor. E quais são as penalidades previstas nesses casos? No assédio moral, como eu disse, não é crime, não tem penalidade. No assédio sexual, eu acredito que sejam 4 anos. Eu não sei de qual, que eu sou péssima para decorar a lei, tá? Mas, assim, o assédio sexual tem uma penalidade bem menor do que a importunação sexual. O que, no meu entender, é, de certa forma, equivocado. Porque uma importunação sexual é quando qualquer pessoa, qualquer do povo, gente que você não conhece, por exemplo, você está numa festa, alguém lhe estica, lhe dá um beijo. Alguém lhe estica, lhe abraça. Você está num transporte público, alguém se esfrega em você. Isso é uma importunação sexual, que às vezes as pessoas chamam de assédio. No assédio sexual, a pena é menor. Só que observe que para a vida da pessoa é muito mais difícil para ela denunciar. Porque ela vai denunciar uma pessoa que tem um poder de mando sobre ela, um poder de puni-la, um poder de persegui-la. Então, assim, eu acho que a pena do assédio sexual deveria ser maior do que a da importunação sexual. Mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Na sua opinião, as empresas brasileiras estão suficientemente preparadas para lidar com casos de assédio? Não, as empresas brasileiras não são, porque nós vivemos, infelizmente, num país machista, onde as mulheres são extremamente desacreditadas. E aí você fala que a palavra da vítima tem preponderância, mas você assiste no Jornal Nacional o julgamento, por exemplo, de Mariana Ferrer, que deu causa à lei de violência institucional. Ou seja, você percebe que até dentro dos órgãos de justiça, assim como dentro dos órgãos da polícia, a palavra da mulher não é 100% acreditada. Por quê, Luciana? Porque a gente vive numa sociedade machista e esses servidores concursados, eles saem do seio da sociedade. E eles chegam nas instituições com essas mazelas. E sem os mecanismos correcionais cabíveis, efetivos e realmente aplicados, você não vai ter um controle desse sistema. É igual aquele caso daquele jogador Daniel Alves. É que agora não estupou o pobre da moça, né? Enfim, oremos. Qual o papel da testemunha no caso de assédio? Como elas podem colaborar com a investigação? Porque a testemunha também fica... Fundamental. A testemunha também, como é um ambiente laboral e que ela também pode passar... O que é que acontece? Muitas vezes, a testemunha ela tem medo de trocar de lugar com a vítima. Entende? Principalmente nos casos de assédio moral. Porque ela vê o que é que aquela vítima está sofrendo. Então, ela pensa, se eu testemunhar, ao invés de perseguir ela, esse chefe vai passar a me perseguir. E isso dificulta muito com que a vítima tenha prova. Então, a vítima fica num lugar de impotência muito grande. E isso é extremamente terrível, porque acaba com a saúde mental e física de qualquer pessoa. Porque o trabalho é um ambiente de onde você extrai seu sustento. Um lugar que você vai todos os dias. Então, imagine todos os dias você ir para um lugar onde você não se sente seguro. E as empresas que têm isso como estilo de gestão, ou os órgãos públicos, é porque eles não conhecem de gestão. Porque existem estudos novos e extremamente fundamentados que qualquer pessoa produz mais num ambiente onde ela se sente segura. Por quê? Porque nós temos instintos como seres humanos. Primeiro, porque nós temos necessidade de pertencimento. Então, um lugar que você se sente segura, você se sente pertencente. Então, é claro que você vai dar o melhor de você para um lugar se você se sente parte daquela empresa, se você se sente parte daquele órgão público. Uma outra coisa, como seres humanos, nós temos os nossos mecanismos de defesa. E o que é que acontece? Se você está num ambiente onde você é assediada moralmente e sexualmente, você vai gastar toda a sua energia em se defender. Você já sabe, seu corpo já sabe quando você chega naquele local que você não está num local seguro. Então você vai gastar suas energias e sua atenção para se defender e não para produzir, que é o que a empresa e o órgão público quer que você faça. Então, os funcionários que eles estão se sentindo seguros, pertencentes e felizes, eles vão dar um resultado muito melhor para a empresa. Daí a importância das empresas se atentarem a isso e começarem a dar importância e a punição devida a essas pessoas que não estão se adaptando aos tempos novos, né? A gente não pode esquecer que a gente vem de um país de cultura escravocrata e que a gente geralmente vê porque eu também sou brasileira, né? Embora eu tenha consciência disso, muita gente não tem. A gente vê que, infelizmente, as pessoas costumam
tratar os subalternos de uma forma como ela não gostaria de ser tratada. Considerar as pessoas que estão numa posição hierárquica abaixo da sua como inferiores. Então, isso é muito complicado. E isso interfere diretamente no resultado positivo e negativo das empresas. Doutora, como é feito o acompanhamento das vítimas após o registro da denúncia? Existe um suporte contínuo ou... Eu não sei te dizer, porque há 2 anos eu não estou na DEAN. Quando eu estava na DEAN, na frente, eu tinha um serviço de acompanhamento psicológico e a gente estimulava que essas vítimas fossem fazer o acompanhamento mais prolongado com o CRAV. Agora eu não sei te informar como é que tá. Quais as consequências para empresas que não colaboram com a investigação? No caso de elas podem ser punibilizadas, né? E depois ser acionadas por essa vítima na esfera civil para que paguem indenizações. Entendi. Na mudança das legislativas, acredita serem necessárias para fortalecer a proteção das vítimas, essas mudanças? Essas mudanças elas são necessárias, mas não há interesse político para que elas sejam feitas, porque infelizmente nós temos uma política dominada por homens, nós temos uma política dominada pelo poder econômico. Então, essas pessoas que se elegem, elas não têm nenhum tipo de interesse em combater uma coisa que acaba, de uma certa forma, na cabeça delas, beneficiando elas. Por que na cabeça delas? Porque, como eu disse, já tem pesquisas que os servidores que se sentem seguros e pertencentes, eles produzem mais e geram um melhor resultado, seja para a empresa, seja por algum público. Doutora, você falou questão política, eu vou entrar na questão política. Fique à vontade. Porque se eu souber responder, eu respondo. Eu fiquei muito feliz em ver que a presidente da Assembleia do Estado é uma mulher. Também, até parabenizei ela nas minhas redes sociais. Vez, né? E também vem crescendo as delegacias. Nós estamos agora com a Secretaria Estadual da Mulher, do selo Lilás. Super importante também, e a secretaria vem trabalhando também nas festas, como trabalhou em Salvador. Isso, e vem trabalhando também, né, para conscientização das empresas, para que elas tenham esse ambiente que seja mais acolhedor e mais propício ao crescimento das mulheres. Porque você observa que nós somos mais da metade da força de trabalho do país, mas que nós não estamos no topo das carreiras, né? Então, isso aí precisa ser observado e combatido. E o selo é uma forma do Estado estar reconhecendo o esforço de determinadas empresas e determinadas instituições em colocar a mulher no lugar devido e em respeitar os direitos que a mulher já tem. Porque já cresceu também os apoios também, né? Temos o TEA. É TEA mesmo, tá certo. O TEA. Temos o MOVE também, que acolhe os movimentos de mulheres, eles estão crescendo, graças a Deus. E isso leva consciência. E as mulheres mais conscientes dos seus direitos e de como funciona esse sistema que é feito para que elas não cheguem nessas posições de poder, de repente, a médio e longo prazo, com essa informação, a gente consegue que as mulheres acordem o que é necessário para que elas consigam mais direitos e tenham os direitos que elas já possuem respeitados. Né? Isso é muito importante. E temos também a Secretaria da Mulher no município. Sim. E a Câmara de Vereadores com 4 mulheres, que foi crescendo constantemente. Estamos esperando a 5ª mulher chegar aí, não é? Então, doutora, já é uma boa... A gente tem caminhado, Luciana. Tem muito ainda, a gente tem caminhado, mas a gente precisa, para chegar num patamar de pelo menos 30% de ocupação de mulheres em cargos de liderança nas empresas, em cargos de liderança na política, a gente precisa caminhar muito ainda. Vamos chegar lá. Em nome de Jesus. Doutora, qual é o principal desafio para investigar casos de assédio quando há uma ausência de provas físicas ou testemunhas? Pois é muito difícil. Por quê? Porque já diz o adágio que a justiça vive de fatos e se alimenta de provas, né? Então, a gente sabe que a palavra da vítima tem que ter um peso maior. Mas é muito difícil, porque a gente pode dar esse peso maior na polícia, mas o julgador não entender dessa forma, né? Então, é muito importante, eu oriento a todas as vítimas. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Né? Se você sabe que você está passando por essas situações, comece a gravar. Primeiro, evite ficar sozinho com essa pessoa, né? Evite ficar sozinho. Depois, anote todas as vezes que você vai estar com essa pessoa, data, hora, tudo. E depois grave tudo, tá? Grave com câmera, grave com voz, grave do jeito que for. Todo smartphone grava. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que usar desses estratagemas para se defender. Observe, às vezes a mulher se sente até culpada por estar utilizando disso, como se ela que estivesse quebrando a confiança do chefe da empresa. Mas, na realidade, ela está apenas se defendendo daquela pessoa que está desrespeitando o seu direito e até a sua pessoa.
quero reforçar aqui, a doutora já falou, mas vamos reforçar aqui. Como garantir a imparcialidade da investigação quando o acusado tem grande influência dentro da empresa? Pois é, isso deveria existir um protocolo onde esse acusado fosse afastado dos cargos. Mas a maior parte esmagadora das vezes, a mulher que denuncia é culpabilizada por ter feito a denúncia. A empresa e o órgão público, eles não enxergam como o problema sendo aquele homem que é assediador, que é agressor. Não, eles enxergam o problema da mulher que falou. Porque se ela não falasse, estava todo mundo bem, todo mundo acomodado nos seus lugares e todo mundo feliz, né? Entre muitas aspas. Porque quando uma mulher chega a falar, essas pessoas que praticam esses atos, Luciana, elas não praticam atos isolados. Elas não fazem isso só com uma servidora ou só com uma funcionária. Eles têm o hábito de fazer isso. Em determinado momento, eles esbarram numa pessoa que resolve denunciar. Mas, quando essa denúncia é feita, com certeza isso já foi passado assim por milhares de mulheres que as antecederam e não tiveram coragem, tiveram medo. Porque as retaliações, gente, existem. E eu não posso dizer para vocês que elas não existem. Eu nunca minto para as pessoas que eu atendo, sabe? Que conversam comigo, até pelas redes sociais. As retaliações, elas vão existir. Você tem que estar disposto a enfrentar, mas alguém tem que dar o primeiro passo. Sabe, Luciana? Porque se não der o primeiro passo, aquela pessoa vai ficar ali para sempre, maltratando diversas e diversas mulheres. E muitas vezes com conivência até de outras mulheres, né? Doutora, num local de trabalho, a gente tem que saber diferenciar as coisas. Qual é a diferença? Explique pra gente. Do assédio e daquela cantada. Porque a cantada é assédio se existir uma relação de hierarquia entre as pessoas, né? Então, é assédio. A cantada é exatamente uma das formas de assédio. Que é a forma que ele vai, né? Geralmente fazer a proposta. Ninguém vai chegar, a não ser que o cara seja muito desequilibrado, lhe agarrando. Ele vai começar a fazer pequenas introduções, lhe chamar para coisas que você não quer, fazer elogios inconvenientes, né? Tudo isso é assédio. Então, uma cantada é uma forma de assédio. No caso de uma festa, por exemplo, que vai abordar, como é que vai ter essa diferença lá na festa? A gente não trata de assédio. Na festa, a gente trata de importunação sexual. A diferença é a pessoa que vai dizer. Porque, por exemplo, se uma pessoa chega para me abordar e eu demonstro receptividade, isso não é importunação sexual, isso é uma paquera. Mas se eu falo assim, meu amigo, não quero, meu amigo, largue meu braço, e ele continua insistindo, né? Ele continua ali puxando, ele continua tocando em seu corpo, ele continua dizendo coisas desagradáveis, aí ele já está cometendo um crime de importunação sexual, tá? Que a pena, inclusive, é grave e não cabe nem fiança na delegacia. É bom a gente ficar esperto. Viu aí? Não tem fiança certa, viu? Doutora, quais os direitos da vítima durante o processo de investigação policial? Pois é, a gente carece disso, porque a polícia ela não tem o poder de interferir nas empresas, tá? Então, assim, a gente carece desse aspecto, dessa proteção à vítima. E assim, ainda que hajam mecanismos legais, se não houver uma mudança de cultura, inclusive com penalidades pecuniárias, que são as multas, eu acho pouco provável que a gente consiga combater esse tipo de situação. Tá? Então, as empresas têm que fazer muita palestra, né? Tem que fazer palestra, tem que ter um setor de compliance bem ativo e com poder de voz, tá? Não tem que ser a coisa só para inglês ver. Tem que realmente... E assim, você vai vindo com o resultado. Por exemplo, se você numa empresa, você pune um assediador, você tá dando um exemplo para todos os outros que vão ver, isso aqui vai dar problema. E da mesma forma que a mulher assediada tem medo de perder o emprego, o assediador também tem conta para pagar, tem boleto. Então, assim, né? Se ele vê que o outro se deu mal, ele com certeza vai botar as barbas de molho. Então, isso depende muito das direções de empresa. Só que aí você para e olha, as direções de empresa são predominantemente masculinas. Né? Exatamente. Vamos acabar com isso. Os rodoviários começou com poucas mulheres, hoje são 650 mulheres só no coletivo. Pois é. Agora, mas as mulheres, elas são predominantes nos ambientes de trabalho, Luciana, mas infelizmente ainda não tem esse reconhecimento e essa ascensão dentro desses ambientes. Geralmente elas estão na base da pirâmide. E é setores altamente masculinos, né? Completamente. Existe diferença na forma de lidar com as denúncias de assédio em setores públicos e privados? Ou é a lei... A lei é igual para todos. A diferença é as políticas da empresa especificamente e as leis
do estado, do município ou leis federais que abranjam aquele setor. O caso de assédio coletivo, como coordenar essas investigações quando Se for assédio sexual coletivo, eu nunca ouvi falar, mas assédio moral coletivo, aí essas denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho. Inclusive, eles têm site, você pode fazer a denúncia por site e eles vão abrir uma investigação e provavelmente vão multar essas empresas, né? No caso de órgãos públicos, aí eles não têm a capacidade de multar, mas eles têm a capacidade de fazer os TACs, né? Os termos de ajuste de conduta com o superior daquele superior que está lhe assediando. No caso, os desafios da polícia. Qual desafio que a polícia enfrenta quando o assédio ocorre em ambientes informais ou fora do horário de trabalho mais ligados à empresa? Se for ligado à empresa e se a pessoa tiver aquela ascendência que eu falei, a gente enquadra no crime de assédio. Se não for, aí a gente enquadra na importunação sexual. E os desafios são os mesmos. Infelizmente, a gente vive numa sociedade machista que é ainda muito permissiva com determinadas condutas. Então, o maior desafio para a própria vítima, inclusive, é a dificuldade de apresentar provas que sejam diferentes da sua própria palavra. Tá? Porque ninguém vai assediar os outros assim, com testemunhas em ambientes que eles possam se comprometer, né? Porque o assediador, ele é tudo, mas ele não é burro, né? Como é garantida a segurança das vítimas durante a investigação, especialmente em casos que envolvem o ambiente de trabalho deles? É o que eu te falei, a gente não tem mecanismos específicos legais para garantir a segurança dessa vítima, tá? Agora... É um enfrentamento difícil. Eu entendo que é um enfrentamento difícil para a vítima, porque eu sou mulher e assim você pode concluir que eu também já devo ter passado por essas situações, né? Como, certeza. Aliás, 98% das brasileiras. Ninguém está livre, né? Quais os principais desafios enfrentados pela Delegacia da Mulher no combate ao assédio sexual? É isso, a questão da prova. Em geral, é por todas as polícias, tá? Aí eu tô falando de forma bem genérica. É a questão da prova, porque geralmente a gente só tem como prova a palavra da vítima. Por isso que a gente procura instruir as pessoas que estão passando por isso, por outros meios de comunicação, campanhas, né, palestras, para que as pessoas saibam, inclusive, como se proteger fazendo prova disso. Doutora, a senhora falou de palestras, eu sinto falta das escolas. É. Porque as escolas não falam mais, não levam esses assuntos importantes para tema de sala de aula, que deveria levar. Leva através de palestra. Eu, por exemplo, sou convidada por muitas escolas e universidades para dar palestra. Só que assim, uma palestra só num ambiente escolar é pouco. Nós temos que tratar isso de forma transversal, né? De uma forma... O que é uma forma transversal? É uma forma onde as disciplinas se comuniquem e que se torne natural para aquela criança e aquele adolescente ter aquele conhecimento, porque isso é uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura, Luciana, não vai ser feita pela família, infelizmente. Por quê? Porque as famílias é onde se apresenta o problema. Daí a gente tem a violência doméstica. Doméstica significa que aconteceu no ambiente familiar, né? Doméstico e familiar. Então, assim, a gente precisa que o Estado entre. O Estado, quando eu digo, não é o Estado, só o Estado da Bahia, é o Estado como um todo. A federação, o município, todos os entes envolvidos no setor de educação, para que a gente tenha programas que sejam transversais, ou seja, onde isso seja abordado não só com uma semana, não só com a palestra, mas de forma muito ampla e em todas as disciplinas, que isso se comunique, para que isso se consolide a médio e longo prazo numa mudança cultural. Eu vou pegar uma palavra de um texto seu, de uma matéria sua. Fica à vontade. Quanto vale a palavra de uma mulher? Atualmente vale bem pouco, não é? A gente percebe isso. O quanto vale pouco. Às vezes até com provas vale pouco, amiga. Quanto mais só a palavra, né? Infelizmente, a gente tem que reconhecer isso. A gente não pode esconder isso das vítimas. Quando as vítimas procuram, a gente tem que ser sincera e mostrar para ela exatamente o que é que vai acontecer com o pezinho na realidade, né? A gente não pode dizer, não, a polícia vai super lhe proteger e tal, porque não vai, tá? Infelizmente, o sistema não abrange dessa forma. A justiça responde com rapidez essas questões de assédio? Olha, quando eu estava lá, a juíza era a doutora Juliana, ela sempre respondeu com rapidez todas as questões. Atualmente eu não tenho como lhe dizer, porque como eu te disse, eu estou afastada da direção da delegacia. Doutora, a senhora, há pouco tempo, a senhora falou sobre a novela Vale Tudo. Sim. E lá a senhora falou que em um dia, uma hora,
Teve 70 mil acessos ao aplicativo da Defensoria. Porque isso por que a gente vai a gente vai em escolas, a gente dá palestra, a gente leva a informação. Porque as pessoas, Luciana, elas não utilizam aquilo que elas não conhecem. Então, a gente precisa dar o conhecimento para as pessoas dos mecanismos que elas têm, para que elas possam utilizar. Por exemplo, essas pessoas que acessaram esse aplicativo, provavelmente elas nem sabiam que era possível acessar a Defensoria Pública através de um aplicativo. Então, se você não leva esse conhecimento através dos meios de comunicação de massa, através de campanhas informativas, você não consegue conscientizar a população que ela tem esse direito, sabe? E assim, a abordagem que foi feita na novela foi extremamente feliz, porque abordou uma coisa que permeia muito esses processos, que é a culpa que a mulher sente em estar demandando judicialmente o pai do seu filho. E isso é uma coisa muito cultural. Então, a estudante de direito que abordou, eu peguei, baixei as cenas e assisti todas. Ela abordou de uma forma muito feliz, porque ela fez assim, não é que você está processando ele como se você estivesse fazendo um mal para ele. Você está fazendo uma regulamentação de guardas, uma regulamentação de alimentos. Você está exercendo um direito que nem é seu, é do seu filho. Né? Você está exercendo por ele. Então, é muito importante que a gente desmistifique isso para que as mulheres se sintam seguras em exercer os seus direitos sem se sentir culpadas e sem serem penalizadas por isso. Que todas as novelas sirvam de exemplo, né, doutora? Com certeza. Porque ela foi realmente muito feliz. Muito feliz. E daí a cena posterior dela falando com a outra patroa, que eu também baixei, também assisti, e a patroa tendo um posicionamento machista e ela corrigindo a patroa e a patroa percebendo que ela estava sendo machista e no fim ela fala assim, mas eu não quero ser machista, eu quero te ajudar, né? Que fala potente para que a gente possa colocar na boca de outras mulheres também. Doutora, eu vou entrar em outro tema da senhora. Tudo Fica foi suas matérias, viu? Muito bem. As mulheres rodoviárias, elas têm uma carga horária muito estressante, correria. Imagina. Entra de madrugada para começar a trabalhar e as crianças ficam em casa. Eu vou pegar só um pedaço do seu tema. Nem toda dor grita, nem toda violência deixa marcas. Alertou aí a doutora. Para a violência sexual contra a criança e adolescente, exato, né? Que foi a campanha do 18 de maio. Porque as mães deixam as crianças em casa para poder trabalhar e de repente já tem uma pessoa bem próxima de dentro da casa. Que é a maior parte dos abusos, né, Luciana? Infelizmente, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é o dado mais confiável que nós temos, ele diz que o maior abusador de todas as crianças é o pai. A gente tem um outro dado bastante assustador, que do total de números de estupros gerais, 60 e poucos % são de crianças abaixo de 13 anos de idade, a maior parte meninas, tá? Então, assim, a gente vê que efetivamente, como eu te disse, essa mazela, ela está entranhada na cultura das famílias, que muitas vezes são endeusadas pela mídia, pela religião e por diversas coisas. Eu não sou contra a família de jeito nenhum, inclusive sou casada, tenho 2 filhos. Mas a gente tem que perceber que nem toda família é um ambiente saudável. E por isso que as políticas públicas estatais, elas precisam necessariamente passar pelas escolas para que a gente tenha a médio e longo prazo uma mudança cultural. E qual conselho que você dá a essas mães, no caso que vai... Manter o canal de comunicação aberto com essas crianças. Ensinar essas crianças que qualquer sinal de desconforto deve ser reportado. Ser uma pessoa para quem essa criança se sente segura em contar. Então, a única coisa que você não pode ter de seu filho é que ele tenha medo de você. Porque se ele tiver medo de você, ele não vai lhe contar, né? Você tem que ser, também, você, né? Tem que ter a consciência, assim, criar na sua criança a consciência de que você é a pessoa que ele tem que procurar quando qualquer coisa dá errado, que você vai estar ali, para que a criança se sinta confortável em lhe falar. Porque geralmente o agressor, ele chantageia emocionalmente a criança, ele ameaça, ele fala, se você contar eu vou matar sua mãe, ou se você contar, por exemplo, seu pai, eu vou me matar, então a criança se sente responsável, né, por aquela situação. Então é muito difícil, e se a criança tem medo do outro parceiro, né, se ela acha que ela vai ser desacreditada, ela não vai falar, Luciana, e ela vai ficar com aquele sofrimento que vai impactar por toda a sua vida. Se um vizinho vê, no caso, doutora, a criança... Pois é, se você não quiser denunciar a polícia, nem o conselho tutelar, você pode ligar para o Disque 100, porque a denúncia é anônima. Aí você vai estar realmente fazendo uma atitude extremamente humana, porque as crianças, infelizmente, elas não podem chamar um Uber e ir na delegacia registrar queixa, às vezes elas não têm nem noção disso.
né? E o trauma que a criança leva da vida toda, né? Com certeza. Todo ambiente para ela vai ser um ambiente de insegurança. Exatamente, porque as pessoas que deveriam ser a sua proteção são as pessoas que estão a agredindo, né? Ai, gente, a conversa com a doutora Gabriela tá tão boa. E ela leva a gente no papo, viu, Jonas? Que a gente esquece até do horário de encerrar o programa, viu? Tô muito didático. Que bom, Jonas. Gente, obrigada. Olha, se quiser tiver tirar mais, a doutora Gabriela vai voltar aqui mais vezes na Rádio Chofé. Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode procurar, viu? Entre em contato com a doutora Gabriela lá pelas redes sociais dela, que eu vou ter que conferir, doutora. Confirme em suas redes sociais. Gabriela de Diego. Ah. E eu compartilho muitos vídeos com o Instituto TEA, do qual eu sou presidente de honra. TEA Instituto. Que inclusive recebeu o selo Lilás, né? Recebemos o selo Então, aproveita o Lilás. microfone, fala do selo Lilás. Na realidade, nós somos habilitados. Ainda não recebemos, porque deve ter uma cerimônia em Salvador, onde nós seremos convidados, e a presidente, doutora Suilane, e a vice-presidente, doutora Andréa, vão receber. Que eu sou só a presidente de honra e idealizadora, né? Mas por conta da minha atuação política, eu tive que me afastar formalmente da presidência. Embora eu ainda dê todo o suporte para o Instituto, faça palestras como voluntária e tal, e realmente ajude as meninas na organização. Mas nós somos habilitados para o selo Lilás. Eu acho que nós somos a única instituição esse ano que foi habilitada aqui em Conquista. E deve ter sido uma felicidade imensa de receber a notícia, né? Imensa. O fruto de um trabalho, não é de agora, não. Não, é de muitos anos. É aquela plantinha que plantou lá e está colhendo os frutos E às vezes agora. as pessoas não veem, porque, por exemplo, às vezes a gente dá palestras em escola onde as crianças são muito pequenas. A gente faz rodas de conversa em locais que as mulheres não querem ser filmadas. Então, assim, a gente tem todo esse respeito ao público, né? Então, muitas ações que a gente faz, elas não são documentadas completamente. Mas a gente está aí, tentando ajudar a gente a construir um mundo melhor, né? Cada um tem que fazer a sua partezinha. Exatamente. E eu quero lembrar aqui as rodoviárias que a doutora Gabriela é colunista lá do portal Notícias Bahia. Ela tem a página só dela, lá exclusiva dela. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer informação, pode ir lá ler as matérias dela, que as matérias delas Se tiver dificuldade também, pergunta sobre as matérias, pode colocar lá que a Luciana me passa e a gente responde, né, não, Luciana? Exatamente. Aqui, ó, ninguém sai sem informação não, viu? Com certeza. A doutora Gabriela vai retornar aqui no programa Rádio Chofé e eu vou encerrar. Jonas, a Rádio Chofé vai ficar por aqui. Agradecemos a audiência de todos vocês e a confiança. Então, qualquer coisinha, já sabe, né? Fique ligadinhos nas redes sociais do SintraVC, @sintravc.br. Obrigada pelo convite, espero que tenha sido proveitoso para todos os nossos ouvintes. E volte mais vezes. Com certeza.